Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. A série Classe VIP, ela é um apoio ao estudo sistemático da Bíblia. Nós, com a graça do Senhor, Vigia das Pessoas, nós já comentamos a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Falta ainda alguns detalhezinhos. O livro de Provérbios que eu já fiz aí, o livro de Cantares e o livro de Eclesiastes. Mas eu já considero a Bíblia toda comentada. E aqui eu estou colocando um reforço. Nós comentamos os evangelhos e como apoio à classe VIP, ela traz estudos da lição da Escola Sabatina. Essa lição da Escola Sabatina é produzida pelo Departamento de Publicações da Igreja Adventista, da qual eu faço parte. Essa lição, ela é do segundo trimestre de 2016. Como eu já comentei, Marcos, Mateus, Lucas e João. Aliás, Marcos, Lucas e João. Agora eu vou comentar Mateus. Mateus, primeiro seus. Cada lição vem com 13 capítulos, não é? Eu vou ler a introdução da lição porque eu acho importante. O autor dessa lição é o senhor Andy Nash, PhD, professor, pastor, autor de vários livros. Então estamos bem, não é? Rick Hoyt foi estrangulado pelo cordão umbilical no momento do parto, o que deixou seu cérebro danificado e incapaz de controlar os seus membros. Os médicos disseram à família que Rick viveria em estado vegetativo pelo resto da vida. Deveria ser colocado numa instituição. Os Hoyt não ficaram convencidos disso. Escreveu Rick Haley num perfil dos Hoyt para a revista Sport Illustrated. Eles notavam que os olhos de Rick os seguia pelo cômodo. Aos 11 anos, eles o levaram ao departamento de engenharia da Universidade Tufts e perguntaram se havia alguma coisa para ajudar o menino a se comunicar. De maneira alguma, disseram a Dick Hoyt. Não se passa nada no cérebro dele. Contem uma piada para ele, Dick respondeu. Eles o fizeram e Rick riu. Muita coisa estava se passando no cérebro dele. Ele riu. Ligado a um computador que lhe permitia controlar o cursor ao tocar no interruptor com a lateral da cabeça, Rick finalmente conseguiu se comunicar com os outros. Era o começo de uma nova vida. Surgiu a oportunidade de participar de uma maratona com fins caritativos. Seu pai o empurrou numa cadeira de rodas. Após a corrida, Rick digitou: "Papai, eu me senti como se não fosse mais deficiente." Dick decidiu dar a Rick essa sensação outras vezes. Eles correram a maratona de Boston. Alguém sugeriu um triatlo. Os dois já participaram de centenas de eventos atléticos, com o pai puxando ou empurrando-o. Não há dúvida, Rick digitou: "Meu pai é o pai do século." O Pai Celestial nos ama mais do que Dick Hoyt ama seu filho. Ele enviou seu filho para nos puxar da morte para a vida. Nesse trimestre, vamos estudar o Evangelho de Mateus, que se concentrou muito no fato de que Jesus é o Messias prometido. Embora seu público fosse primeiramente judeu,
Sua mensagem de esperança fala também a nós. Como Rick Hoyt, precisamos de alguém que faça por nós o que nós não podemos fazer por nós mesmos, entendeu? Muito bem, lição número 1, filho de Davi. Verso para inculcar. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1, 21. Leitura da semana. Mateus 1, Marcos 12, 35 a 37, Isaías 9, 6 e 7, Romanos 5, 8, João 2, 25, Jeremias 29, 13 e Mateus 2, 1 a 14. Inspirado pelo Espírito Santo, Mateus iniciou seu livro com uma genealogia. Porém, não foi uma genealogia qualquer, mas a genealogia de Jesus Cristo. Além de começar seu evangelho com uma genealogia, Mateus apresentou nela alguns ancestrais que a maioria das pessoas certamente não gostaria de reivindicar como parte de sua linhagem. Ele marca aqui inclusive a prostituta. Talvez Mateus tivesse sentido empatia por esses ancestrais, pelo fato de ele mesmo ter sido, em certo grau, marginalizado. Afinal de contas, ele era um judeu coletor de impostos. Ele era Esqueci aqui. Ele era um coletor de impostos, mas tem um nome para isso. Havia se vendido ao inimigo. Na verdade, acho que é republicano. Não, publicano. Acho que é um publicano. Republicano. Acho que era publicano. Mateus era um publicano. Na verdade, pagava a Roma pela oportunidade de sentar-se na coleteria e cobrar impostos do seu povo. Certamente ele não era amado por sua nação. Porém, ainda que os seres humanos olhem para a aparência exterior, Deus olha para o coração das pessoas. Embora Mateus fosse um desprezado, o Senhor olhou para o coração dele e o escolheu para ser discípulo. Aleluia! Mateus aceitou o chamado, renunciando à vida que tinha antes, em troca de uma nova vida com Jesus. Assim, Mateus passou a seguir seu Senhor, preservou um registro dos acontecimentos e um dia daria algo valioso ao seu povo e ao mundo. Sua dádiva não seria um recibo de impostos, mas um precioso relato da vida de Jesus. Legal, né? Um livro das origens. Livro de genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Mateus 1, 1. Desde o começo, Mateus chama sua obra um livro, da palavra grega biblos, que pode significar um escrito sagrado. Um livro de genealogia, ou seja, dos antecedentes de Jesus. Na verdade, a palavra grega traduzida como genealogia vem do termo que pode ser traduzido como origens. Portanto, pode-se dizer que Mateus iniciou seu evangelho com uma espécie de livro de Gênesis, assim como o Antigo Testamento começou com um livro sobre a criação do mundo. Mateus e, portanto, o Novo Testamento começa com um livro sobre o próprio Criador e sobre a obra de redenção que somente Ele poderia efetuar. Eu não tinha pensado nisso, mas olha que legal. Gênesis. Mateus é o Gênesis do Novo Testamento. É o livro da genealogia de Jesus Cristo. É o livro das origens dos cristãos. Amém, né? O que essas passagens dizem sobre Jesus? João 1, 1 a 3, Hebreus 1, 1 a 3, Miqueias 5, 2, Marcos 12, 35 a 37. Desde os dias da eternidade, o Senhor Jesus Cristo era um com o Pai. Era a imagem de Deus, a imagem de sua grandeza e majestade,
o resplendor de sua glória. Vindo habitar conosco, Jesus devia revelar Deus tanto aos homens como aos anjos. Ele era a palavra de Deus, o pensamento de Deus tornado audível. Livro Desejado das Nações, página 19. Esse foi um comentário da Dona White. A divindade de Cristo, contudo, não era o mais importante na mente de Mateus, em contraste com João. Veja João 1:1-3, que começou escrevendo sobre a divindade de Cristo, antes de passar para o aspecto humano dele, João 1:14. Em vez disso, Mateus se concentrou muito na humanidade de Cristo, ou seja, o Messias como filho de Davi, filho de Abraão. Então passou a traçar a partir de Abraão a linhagem dos ancestrais humanos de Jesus, até seu nascimento, no desejo de mostrar a seus leitores que, de fato, Jesus de Nazaré era o Messias predito nas profecias do Antigo Testamento. Uma linhagem real. Quaisquer que fossem os diversos conceitos dos judeus a respeito da vinda do Messias, uma coisa era certa: o Cristo seria da linhagem de Davi. Até hoje, muitos judeus religiosos que aguardam o Messias acreditam que ele deve vir da casa de Davi. Foi por isso que Mateus começou seu evangelho com a linhagem de Cristo. Ele desejava estabelecer sua identidade como Messias, devido ao fato de que o Cristo devia ser descendente de Abraão, Gênesis 22:18 e Gálatas 3:16. O pai da nação judaica e da linhagem de Davi. Mateus, logo no início, procurou mostrar a linhagem de Jesus e como ele diretamente como ele estava diretamente ligado não só a Abraão, como a maioria dos israelitas, mas também ligado ao rei Davi. Muitos comentaristas da Bíblia acreditam que Mateus tinha em mente primeiramente um público judeu. Daí sua forte ênfase em estabelecer as credenciais messiânicas de Jesus de Nazaré. Leia os textos seguintes e responda como eles nos ajudam a compreender a ideia que Mateus procurou transmitir. 2 Samuel 7:16 e 17, Isaías 9:6 e 7, Isaías 11:1 e 2, Atos 2:29 e 30. Tudo isso nos ajuda a entender a forma pela qual Mateus iniciou seu evangelho. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, Mateus 1:1. No início do Novo Testamento, Jesus Cristo é descrito como filho de Davi. Perto do final do Novo Testamento, o próprio Jesus disse as seguintes palavras: Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Apocalipse 22:16. Além de tudo, o mais que Jesus é, ele continua sendo a raiz da geração de Davi. Que poderoso testemunho da natureza humana de Jesus e de sua humanidade essencial. Nosso Criador se ligou a nós de um modo que mal conseguimos imaginar. Veja, essa informação que Mateus passa para nós através da sua lição, através do Evangelho de Mateus, é muito interessante, porque ele ouviu da própria boca de Jesus: eu sou a raiz, eu sou o filho de Davi. E aí João, que também ouviu as mesmas palavras, disse: esse está dizendo. A mensagem que você vai ouvir agora, escrever agora, João, que ele fala em Apocalipse, foi dada de Deus para mim,
que eu dei para o anjo e o anjo deu para você. Muito bem. A árvore genealógica. Árvore genealógica é uma expressão para dizer as nossas raízes, sabe? Os nossos ancestrais. Além de Davi, quem mais encontramos na árvore genealógica de Jesus? Vai lá ver. Mateus 1, 2 e 3. Não era comum sequer mencionar mulheres. Então, por que uma mulher chamada Tamar seria colocada nessa lista? Para começar, quem era ela? Tamar era uma mulher cananeia que havia se casado em sequência com 2 filhos de Judá. Os 2 haviam morrido na prática de coisas perversas, enquanto Tamar continuava sem filhos. Seu sogro Judá prometeu a Tamar que lhe daria seu 3º filho em casamento, quando ele tivesse idade suficiente. Mas isso nunca aconteceu. O que Tamar fez? Como você viu no texto, Tamar se vestiu de mulher comum, mulher da vida, sentou à beira do caminho e o carinha aqui, como é que é o nome dele? Esqueci. Judá, passando lá, contratou ela pelos serviços e a mulher ficou grávida. E essa mulher está na genealogia de Jesus. Judá procurou tomar medidas para que ela, pela conduta imoral, fosse morta. Mas a atitude dele mudou quando ela revelou que ele era o pai do bebê. Essa história é fascinante. Se você não conhece ainda, vai lá. Embora isso possa ter semelhança com uma novela vulgar, faz parte da ascensão humana de Jesus. Leia Mateus 1, 4 e 5. Quem mais é mencionada na lista de Mateus? Por que isso é um tanto surpreendente? Gente, Jesus tem na sua árvore genealógica mulheres muito questionáveis. Tamar enganou o sogro e coabitou com ele. Agora veja, Raabe seria a prostituta cananeia mencionada no livro de Josué? Parece que sim. Depois de ajudar a proteger os espias israelitas em Canaã, ela se uniu ao povo de Deus e, ao que parece, casou-se com um dos ancestrais de Jesus. Quem mais está na linhagem de Cristo? Mateus 1, 5 e 6. Ruth, mulher virtuosa, não tinha culpa pelo fato de proceder dos odiados moabitas, produto de uma relação incestuosa de Ló, que estava embriagado com uma de suas filhas. Os moabitas eram 2 povos, filhos de Ló, amonitas e moabitas. A esposa de Urias, Batseba, foi mulher que o rei Davi egoisticamente mandou buscar enquanto o marido dela estava em batalha. O rei também era um pecador que precisava de um salvador. Davi teve muitas qualidades destacadas, mas certamente não foi um modelo como pai de família. Veja que interessante. As genealogias bíblicas, elas mostram os defeitos das pessoas nu e cru. Nus e crus. A Bíblia ela não enfeita, sabe, ela não maquia, ela joga a real. Se Deus aceita, apesar de nossas faltas e falhas, como podemos aprender a fazer o mesmo com os outros, apesar das suas faltas e falhas? A gente precisa começar a olhar para as pessoas como pessoas
merecedoras da graça de Deus. E Deus, na pessoa de Jesus, disse: quando você for conviver com outras pessoas, considere-na tão importante quanto você, sendo nós ainda pecadores. O que as passagens seguintes dizem sobre a natureza humana? Quais fortes evidências temos que essas declarações são verdadeiras? Romanos 3, 9 e 10, Romanos 5, 8, João 2, 25, Jeremias 17, 9. Como tem sido dito com frequência, mas vale a pena repetir, a Bíblia não pinta um quadro otimista do ser humano, nem da natureza humana. Da queda no Éden, Gênesis 3, a queda de Babilônia nos últimos dias, Apocalipse 18. A triste condição da humanidade é facilmente revelada. Embora tenhamos a tendência de idealizar, por exemplo, os primeiros tempos da igreja, anteriores à grande apostasia, 2 Tessalonicenses 2:3, isso é um erro. Ver 1 Coríntios 5:1. Todos nós somos pessoas caídas, prejudicadas, e isso inclui a linhagem da qual o próprio Jesus veio. Isso aqui é interessante. Não nos sintamos melhor do que o nosso próximo. Nós somos ordinários como tantos outros. Como Davi, como Raabe, como Tamar. O que faz a diferença na vida dessas pessoas, o que fez a diferença e o que faz a diferença na nossa vida, é que essas pessoas estavam na linhagem de Jesus, estavam na árvore genealógica de Jesus. Permita-se incluir como filhos de Deus, irmãos de Jesus adotado na linhagem celestial. Isso sim fará diferença naquele último dia. O erudito Michael Vikings escreveu: a autenticidade e a impossibilidade dessa genealogia deve ter deixado atônitos os leitores de Mateus. Os ancestrais de Jesus eram seres humanos com todas as falhas, mas com todo o potencial das pessoas em geral. Deus atuou através deles para fazer acontecer sua salvação. Não há um padrão de justiça na linhagem de Jesus. Encontramos adúlteros, prostitutas, heróis e gentios. O ímpio Roboão foi o pai do ímpio Abias, que foi o pai do bom rei Asa. Asa foi o pai do bom rei Josafá, que foi o pai do ímpio rei Jeorão. Deus estava trabalhando ao longo das gerações, tanto boas como más, para realizar seu propósito. Mateus mostra que Deus pode usar qualquer pessoa. Ouviu aqui? Qualquer pessoa, inclusive você e eu. Por mais marginalizada e desprezada que seja, para realizar seus propósitos. Essas são o próprio tipo de pessoas que Jesus veio salvar. Olha que legal. Essa é a ideia da qual precisamos nos lembrar, não só quando olhamos para outros, mas também quando olhamos para nós mesmos. Qual cristão em algum ponto de sua caminhada não fica desanimado quando não questiona a sua própria fé, não cogita se é ou não verdadeiramente convertido? Eu já perguntei isso hoje. Com muita frequência também, o que produz esse desânimo é a nossa natureza caída, nossos pecados e nossas falhas. Assim, em meio ao desespero, podemos e devemos extrair a esperança do fato de que Deus conhece todas essas coisas.
e que foi por pessoas exatamente como nós que Cristo veio a este mundo. Jesus me salvou não porque eu sou melhor ou pior do que todos os salvos. Jesus me salvou porque eu sou igual a você. Pelo simples fato de nós sermos humanos. Jesus nos ama porque somos filhos de Adão. Isso basta para Deus. Bastou para Deus descer aqui nessa terra e se tornar um habitante humano desse planeta maravilhoso chamado Terra. A quais promessas bíblicas você pode se apegar em momentos de desânimo e de desespero espirituais? Agora eu lembrei de Jó 19, 20. Eu creio que meu Redentor vive e que por fim, no final, ele se levantará sobre a terra e na minha carne eu verei a Deus, o grande vigia das pessoas. Você precisa ter fé, meu irmãozinho. Apegue-se. Apegue-se nessa fé, nessa esperança. Apegue-se a Jesus Cristo. O nascimento divino de Jesus. Os 2 primeiros capítulos de Mateus relatam o nascimento de Jesus numa noite fria e úmida. Provavelmente não tenha sido em 25 de dezembro. Isso é importante, viu? O Natal é uma festa pagã e comercial. Não vos iludis com as luzes do Natal. Não estou falando isso para repreender ninguém. Eu, pessoalmente, adoro as luzinhas do Natal. O ano passado foi o meu primeiro Natal viúvo. Nós não acendemos as luzes. Esse ano é o nosso segundo Natal. Eu viúvo e minhas filhas órfãs. Não estamos com vontade de acender luzes, mas eu vou tentar ver se eu animo elas, não é? Acender pelo menos umas luzes na sacada. Mas nós temos que saber, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Nós, como cristãos, devemos usar o Natal para chegar ao coração das pessoas. Nessa época de Natal, que já começou, hoje é 23 de novembro, as pessoas ficam mais dispostas a ouvir de Jesus, as pessoas ficam mais emotivas. Então, nós, os religiosos, precisamos aproveitar, não é? Para fazer dessa festa pagã um momento de evangelização. Inclusive, outra festa que está meio descontextualizada é a Páscoa. A gente não comemora a Semana Santa, mas a gente precisa usar esses eventos, essas datas, para chegar ao coração das pessoas e para abrir-lhes os olhos para as verdades bíblicas. Com base na escala de serviço do sacerdote Zacarias no templo, os eruditos sugerem que Jesus tenha nascido provavelmente no outono, quando as ovelhas ainda estavam nos campos, talvez no final de setembro ou outubro. Então Jesus já nasceu. É uma grande ironia que alguns dos primeiros a procurar adorar o Messias judaico foram gentios. É ironia mesmo. Enquanto a maioria do próprio povo de Jesus, e um meio judeu paranoico, o rei Herodes. Só que o rei Herodes não disse que queria adorar a Jesus. Ele disse aos pastores:
Quando vocês achá-lo, me avise que eu também quero adorá-lo. Mas era mentira, era um golpe do Herodes. Ele queria descobrir, porque ele queria matá-lo. Achava que sabia que tipo de Messias esperar. Havia nesses viajantes vindos do Oriente a mente e o coração abertos. Os magos ou sábios eram respeitados filósofos da Pérsia, que devotavam a vida a procurar a verdade, de onde quer que ela viesse. Não é de admirar, então, que estivessem adorando aquele que era a verdade. Na lição anterior, o tema era isso, né? Jesus é a verdade! E aqueles magos do Oriente, aqueles filósofos do Oriente, estavam adorando Cristo Jesus, a verdade. Embora o contexto seja diferente, vemos aqui um exemplo da veracidade das palavras faladas séculos antes. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias 29, 13. E esses magos procuraram e acharam a Jesus e puderam adorá-lo. Leia Mateus 2, 1 a 14. Que contraste é visto entre a atitude desses sábios e a do rei Herodes? É o que eu já falei. Desculpa, eu dei o spoiler, não lembrava que ia perguntar. Esses pagãos caíram de joelho e adoraram a Jesus, em contraste com o rei da nação, que em vez disso procurou matá-lo. Essa história deve servir como poderoso lembrete de que pertencer a uma igreja não é garantia de estar no relacionamento correto com Deus. Com licença, você que não pertence a nenhuma denominação. Agora eu vou falar com você. Não é porque você participa da igreja que você já está ligado diretamente a Deus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Então, meu irmãozinho, coloque a sua barba de molho. Eu vou colocar a minha aqui. Deve também ser um lembrete de que é muito importante uma correta compreensão da verdade. Se Herodes e os sacerdotes tivessem compreendido as profecias referente ao Messias, ele saberia que Jesus não era o tipo de ameaça que devesse temer. Teria entendido que esse rei dos judeus não era alguém com quem precisava se preocupar, pelo menos em termos de resguardar seu próprio poder político imediato. Aqui tem uma pergunta só para os adventistas. Responda você, se você for adventista. Como adventistas do sétimo dia, abençoados com muita luz, como podemos nos proteger do engano que essa luz significa? Que estamos automaticamente num relacionamento correto com Deus? Ao mesmo tempo, como a verdade pode nos ajudar a ter uma experiência mais profunda com Deus e apreciar mais o seu caráter? É uma pergunta boa. Nós nos jactanciamos de ser a igreja de Laodiceia. Ricos somos, de nada temos falta. E aí a pergunta é, isso traz vantagens, mas traz também implicações. E a pergunta é, o que nós vamos fazer para honrar ao Deus Criador que nos ilumina com tantas informações valiosas? Para finalizar, vou citar aqui a dona Ellen White. Nossa obediência à lei de Deus, nossa vitória sobre o pecado e a tentação, nosso crescimento em Cristo, embora sejam parte da vida cristã, são resultado da salvação e nunca sua causa. Quando alguém te perguntar se você guarda a lei de Deus para ser salvo, fala, não, meu amigo. A salvação não é pela guarda da lei de Deus, seus mandamentos. Pelo contrário, eu faço isso, eu guardo a lei de Deus.
Eu não mato, não adultero, não minto. Não falo o nome de nosso grande Deus em vão. Não para ser salvo, mas porque já fui salvo por Jesus na cruz. O ladrão que ficou ao lado de Jesus na cruz, o bom ladrão. Os santos que serão trasladados na segunda vinda de Cristo, ou qualquer outra pessoa, estão numa condição de completo desamparo, que torna uma necessidade seu poder redentor. Como é importante que nunca nos esqueçamos dessa verdade fundamental. Não importa se você participa, frequenta a igreja A ou B. O importante é se você está ligado a Jesus. Pela aliança eterna da adoção realizada na cruz. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça o seu rosto resplandecer. Que o vigia das pessoas... Acho que eu esqueci algum tempo. Desculpa, tá? Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.